Todos cantando, sublime graça do Senhor. Glória a Jesus. Sublime graça do Senhor. Glória ao infeliz salvo. Celestial, Deus, a sublime graça do Senhor, ela nos encontrou um dia, ó Pai. Ó Deus, nós estamos nesta manhã reunidos aqui, ó Pai, graça, esta sublime graça, Senhor Jesus. Nós estamos, Senhor, de pé, por causa desta sublime graça do Senhor, ó Pai. Nós temos recebido este mensageiro, nós temos a revelação desta mensagem, ó Pai. Graças, Senhor, esta sublime graça do Senhor, ó Pai. Ó Deus, tudo que nós temos recebido até hoje é por causa desta sublime graça. E nesta manhã, Senhor, nós queremos, ó Deus, que esta graça do Senhor, ela faça, Senhor, mais alguma coisa por nós nesta manhã, ó Pai. Que corações, Senhor, corações quebrantados, corações tristes, ó Pai, corações partidos, ó Deus, saia desta manhã, deste culto abençoado, saiam daqui regozijando, ó Pai, que esta sublime graça do Senhor possa curar os enfermos, possa libertar os oprimidos, ó Pai, possa nos ajudar nesta manhã, ó Deus. E aqueles que estão pela internet, aqueles que estão pela rádio, Senhor, toma o controle, Senhor, que nós possamos extrair um contexto deste texto nesta manhã. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, amém. Bom dia, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. O irmão Ney cantou uns hinos avivados, né? Deu para esquentar bastante, né? Amém? Nós teremos uma escola, mais no sentido de uma palestra. Então, se porventura o sono vir, se vir a pressão baixar, vocês dêem um glória a Deus, amém? Tá bom? Vocês vão colocar para longe mesmo o sono, né? O clima está gostoso. Mas está bom. A nossa escritura está em Efésios capítulo 4, versículo 10 ao versículo 19. Todos já encontraram, né? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito,
à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo para a sua edificação em amor. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros, gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para, com alvidez, cometerem toda a impureza. Amém? Assentai-vos. Amém, Jesus. Que Deus abençoe. Se porventura tem algum visitante, né? O irmão Josué, ele não é mais visitante. Inclusive, futuramente ele deve mudar para Cuiabá, né? Deus abençoe ele. Acho que essa é a regra do pastor Juvenal, meu Josué. Mas tá bom. Aos irmãos Pedro Bezerra, né, irmão Pedro, Deus abençoe o senhor. A irmã Maria de Fátima, em Várzea Grande, Deus abençoe. Irmão Valdete, família, lá em Jangada, Deus abençoe vocês. Irmão Valmir e família também, Deus abençoe a todos vocês que estão na conexão e que Deus possa abençoá-los ricamente. Eu estou muito contente, irmãos, porque coisa gostosa é quando você prega ou fala um testemunho que seu pastor está junto. Não é bajulação. Irmão Brana diz que você tem que falar o que você pensa, e não falar uma coisa e pensar outra. E eu já preguei, acho que umas 2 ou 3 vezes, na ausência do pastor Juvenal. É difícil, irmão, quando o pastor está presente, e quase que ele não estaria hoje aqui. Mas graças a Deus que ele está conosco, amém? Então, motivo de viagem. Então, eu estava um pouco tenso, e quando eu vejo ele ali, quando o pastor não está, e particularmente eu, a tensão, a responsabilidade é muito grande. Ela multiplica 10, 100 vezes mais quando você não vê o seu pastor ao seu lado, ali te apoiando. Faz-me lembrar daquela história daquele menininho que atravessou a rua, e ele estava segurando na mão do pai dele, e ele contou quantos edifícios, quantos apartamentos tinha naquele prédio. Ele tinha uma segurança em ver o pai dele ao lado. Então, este lugar é um lugar, assim, a gente não acostuma, né? Eu fico tremendo até agora. Mas Deus nos dá graça e Deus nos ajuda. E nós estamos abençoados e felizes, né? Existe uma lei federal que ela dá... Obrigado, pastor Juvenal, e Deus recompense. Existe uma lei federal que ela dá direito para todos os portadores de necessidades especiais, seja ela física ou seja ela mental. Este portador desta deficiência, ele tem preeminência na fila dos bancos, em alguns órgãos públicos e até órgãos privados, por exemplo, mercado, estacionamento, ele tem essa preeminência, ele tem uma vaga exclusiva ali. E eu digo que na igreja também é um lugar de quem tem necessidade espiritual. Assim como no natural você encontra uma vaga ali, você encontra uma porta aberta,
A igreja é lugar para quem tem necessidade espiritual, para quem tem um clamor, para quem tem uma sede. Por isso que Jesus disse em São Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se você tem uma necessidade, a sublime graça, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está aqui, e Ele pode, irmão, nutrir o seu desejo, a sua sede. Vocês observam que no natural, falando naturalmente, você pode comer a melhor comida que você comeu ontem, pode comer uma boa feijoada, uma comida mais pesada. E ontem, pastor, nós comemos ossada. Eu fiz uma coisa dessa lá em casa, na hora do almoço. Estava frio, né? Então você pode comer uma comida mais pesada, cheia, ricas de nutrientes. No sábado, irmão, ontem, por exemplo, e hoje você estará com fome. Você tem fome no seu corpo físico. Você tem uma necessidade de degustar dos pãozinhos do irmão Antônio Braga, do salgadinho dele. Você tem esse desejo de nutrir esta fome do seu corpo. E assim é a nossa alma. Ela também, nós podemos nos alimentarmos, igual nós temos alimentado na sexta-feira, no sábado, culto com a mocidade, mas você vem na escola com uma sede, e você voltará à noite com outra sede, com mais sede. É sua alma, ela que te traz aqui. O seu corpo, ele não quer vir na igreja, o seu corpo não queria se levantar da cama, mas o Espírito Santo dentro de você: não, vamos para a igreja, vamos orar, eu tenho uma sede, eu tenho uma fome. E você ouviu esse clamor dentro de você. E ai daqueles que não ouvem esse clamor, ai daqueles que não atendem esse clamor. O que acontece no natural? A pessoa vai ficando anêmica, vai para a UTI e ela morre. E assim também no espiritual. Se nós não alimentamos a nossa alma, né? Vamos uma hora dessa, a pessoa, né? Nós não. Alguém pode ir para a UTI. Que Deus tenha misericórdia. E nesta manhã, a nossa escritura que nós lemos, em Efésios capítulo 4, versículo 10 ao 19, eu quero tomar como tema o versículo 19, que diz assim: os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com alvidez cometerem toda a impureza. Coisa terrível, irmão, é quando uma pessoa perde o sentimento. Nós vemos o apóstolo Paulo dizendo aqui: se entregaram à dissolução, para com alvidez cometerem toda a impureza. E a palavra sentimento, ela quer dizer ato ou efeito de sentir, sensibilidade, afeto, amor. Então, quando a pessoa perde o sentimento, quando a pessoa perde o amor, a coisa é terrível. Nós vamos ver nesta manhã, com a ajuda de Deus, o que é ter sentimento, o que é o valor do sentimento. O irmão Brana disse nesta mensagem, Religião Híbrida 74, o irmão Brana disse: a coisa mais ignorante que eu conheço é o mulo. Ele não tem nenhum sentimento pessoal de maneira alguma. O mulo é o mesmo que burro. Ele fica aí ao seu redor até a última hora da sua morte para conseguir te matar. Ele não sabe nada a não ser onejar e zurrar. Ele não tem nenhum sentimento, ele não sabe quem é seu pai e quem foi sua mãe, para onde está indo ou de onde ele veio. O burro é assim. Agora um cavalo, puro sangue,
ele tem um pedigree. Um cristão, ele não tem um pedigree, né? Mas ele tem uma identidade cristã. Ele sabe de onde ele veio, ele sabe para onde ele está indo, porque ele tem um sentimento de Cristo dentro dele, ele tem a identidade de Cristo dentro dele. E coisa terrível, irmão, é quando um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, ou quem quer que seja, perde o sentimento pelas pessoas. Quando o marido, ele perde o sentimento pela esposa. Quando a esposa perde o sentimento pelo marido, aquele lar se torna-se uma fornalha quente, se torna uma guerra, se torna ali uma confusão horrível. Às vezes você começa a observar que tem lar que ele se torna quase que um zoológico. Se você morasse do lado, você escuta tanto tipo de nome, feios, pai contra filho, filho contra mãe e assim por diante. E as pessoas esquecem, por perder o sentimento, eles esquecem que atrás deste véu de carne, tem uma alma, tem um espírito. Oxalá que todos os pais, que todas as mães, todos os filhos reconhecessem isso nesse dia, que atrás deste véu de carne, atrás desta mãezinha enrugada, com a pele enrugada, atrás deste pai cansado, mesmo que ele for um bêbado, mesmo que ele estiver caído na sarjeta, ele tem uma alma, ele tem um espírito dentro dele. Ele não é apenas esse material externo que nós vemos, que Paulo chegou a dizer: miserável homem que eu sou, quem me levará do corpo desta morte? Jesus tinha esse sentimento, irmãos, quando ele olhou para Maria Madalena. Ele não olhou para o lado de fora dela, pastor Rui. Ele olhou lá dentro de Maria Madalena e ele viu uma alma ali. Ele viu ali um sentimento, ele teve ali um sentimento por ela. E na mensagem perseverante, esta vermelha, no 154, o irmão Brana diz assim: se você não tem sentimento pelas pessoas, não adianta tentar servi-las. Você tem de ter. Isso é tremendo. Se você não tem sentimento pelas pessoas, não adianta tentar servir. O que o irmão Brana quer dizer com isso? Se você não tem sentimento, jovens, para as pessoas, porque você quer casar, se você não pode dar sua vida por ela, por que casar então? Se nós não podemos perdoar, nós não podemos amar. A partir do momento que nós perdoamos, nós passamos a amar. Se você não tem sentimentos pelas pessoas, não adianta tentar servi-lo. Mas você tem sentimento, irmão. Você tem isto dentro de você. Às vezes você comete algumas infrações, alguns delitos, você faz alguma coisa ali, e aquele sentimento dói dentro do seu peito, dentro do seu coração, e você geme, porque você não está satisfeito com aquilo. Você quer uma mudança, você quer uma transformação, e você vem na igreja buscando uma renovação, buscando de Deus a presença dEle na sua vida.
E nós devemos saber que um homem e uma mulher, ele é o pensamento expresso de Deus. Nós somos o pensamento expresso de Deus. Você já pensou, você já imaginou? Eu sou o pensamento expresso de Deus, sim, é você. Deus pensou um dia em você e Ele fez você do jeitinho que você é, para as pessoas, talvez para a sociedade, para o mundo lá fora. Você é imperfeito, você não significa nada, mas para Deus você é a expressão dEle, você é o pensamento dEle expressado. Não importa o que está faltando, o que a sociedade acha feio em você, Deus acha bonito, Deus te ama do jeito que você é. Glória a Deus, amém. Irmão Brana disse nesta mensagem, parado na brecha, 173. O irmão Brana disse, parte B do 173, você deve se lembrar que elas não foram feitas de serragem, elas são carne e sangue, seres humanos, e têm uma alma. Isto choca conosco, né, irmãos? Isso vem de encontro, que às vezes, nesta era em que nós vivemos, uma correria, todos os lados, pressão, é uma era insatisfeita, as pessoas estão insatisfeitas, e é cobrança do patrão, exigência do patrão, exigência dos clientes, exigência dos consumidores, e você se torna uma máquina humana, você se torna uma máquina no seu trabalho, e por um lapso de segundo, de milésimo de segundo, às vezes nós achamos que nós somos feitos de ferro, e que o nosso semelhante é um robô também, e nós esquecemos, dentro de casa falando, nós esquecemos que aquela pessoa não é de serragem, aquela pessoa tem carne, ela tem sangue, ela tem sentimento, ela sofre, ela tem gemido. E quando o sentimento, irmão, quando nós passamos a ter o mesmo sentimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o quadro muda, as coisas mudam, porque a atitude nossa, a atitude de muitos funcionários de empresa, irmão Ramão, é querer ganhar bem, é querer ganhar o dobro do seu salário e coisas assim. Isso não é errado, mas você mudou as suas atitudes dentro da empresa, você passou a produzir mais para a sua empresa, para o seu patrão ver que você merece um salário maior. Nós passamos a tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratado. O pai passou a tratar a mãe como ele gostaria de ser tratado. Quando há estas mudanças de atitudes dentro de casa, dentro da empresa, com certeza vai gerar mudanças de resultados. Não tenha dúvida disso, irmão. Passamos a praticar desta forma, mudamos as nossas atitudes para melhor. O ser humano, ele nunca chegou no ápice, ele nunca é o bom o suficiente, ele nunca sabe tudo o suficiente. Nós estamos aprendendo todos os dias, todo instante nós estamos aprendendo, e graças a Deus, por Deus ter nos dado esta inteligência para nós, amém? Mombrana disse na mensagem um super sentido, do parágrafo 6 ao parágrafo 11, vocês estão captando, irmão?
Amém? Irmã Júnia, não dá certo aquela lá, Júnia? Tá bom. Irmãos, um super sentido, parágrafo 6 ao 11. Mombrana disse uma vez, ele falando de Paul Rader, uma vez ele estava contando uma história e ele disse que ele e sua esposa estavam assentados à mesa e ela queria ir a algum lugar ou fazer algo. E ele insistiu dizendo a ela: eu não posso fazer isso. Ela insistindo com ele, e ele disse: eu não posso fazer isso. E assim por diante, ele foi um pouco brusco com ela. Geralmente é assim, né, irmão? Os homens sabem disso. No fritar dos ovos, como diz o ditado, eles que são culpados. Você pode perceber que nós somos culpados. Ah, você não tem paciência comigo, você é ignorante, você é aquilo, né, irmão Clodoaldo? Então, ele dizendo assim, e ela insistiu dizendo a ela: eu não posso fazer isso. E às vezes nós vemos isso, irmãos. Tem esposa assim exigente, né? Eu quero aquela bolsa daquele valor, eu quero aquele sapato daquele valor, eu quero aquilo, eu quero. E aquela insistência assim. E o coitadinho do marido fica até sem jeito, ele não pode fazer aquilo, ele tem outros projetos. E geralmente, irmão, né? As mulheres, geralmente, são coisas mais abstratas, né? O homem são coisas mais sólidas. É isso aí, irmão, você está entendendo? Eu cheguei a ouvir um palestrante um dia falando que ele disse assim: antigamente era 2, 4 bocas o fogão. Agora o casal casa, irmão Josué, a mulher fala assim: eu quero um fogão de 6 bocas. Ele diz assim: até parece que vai cozinhar para fora, fazer marmitex, porque né? Mas é essa insistência, irmão. E essa irmã, ela estava insistindo com Paul Rader. E ele então foi um pouco brusco com ela. Então ele olhou para ela e as lágrimas rolavam na face dela. E ele lhe disse: bem, agora, pensou em seu coração, se ela se magoa tão fácil, que fique magoada. Assim ele, como fazem os homens, dobrou o jornal e colocou na bandeja. E ela sempre ficava na porta e lhe dava um beijo de despedida. Então, quando ele chegava ao portão, ela acenava para ele. Então, isso satisfazia. Você sabe, até que ele voltava do seu escritório. Isto era uma coisa peculiar daquele casal. Cada casal tem uma coisa peculiar. Tem um casal que dorme de mão dadas, né? Cada casal tem uma coisa peculiar. E essa coisa peculiar, todos os dias ele fazia, era dar um tchauzinho, ela dava um tchauzinho para ele. E assim, naquela manhã, disse que quando eles começaram a sair, junto à porta, ora, ela estava na porta e ele a beijou e caminhou até o portão, abriu o portão, olhou para trás, e ela estava de pé junto à porta, de cabeça baixa, ainda magoada, e diz que ele deu um tchau e ela deu um tchau. Você sabe, irmão, quando a coisa é inspirada, quando a coisa não é inspirada. Vocês lembram daquilo que o irmão Brana disse? O irmão Brana estava na rua, mas a irmã Meda, e uma irmã do outro lado da rua, ela cumprimentou a irmã Meda, e a irmã Meda, então, o irmão Brana disse para a irmã Meda: você não viu que a irmã te cumprimentou? E ela disse: não, mas eu cumprimentei ela de volta. Você não viu? O irmão Brana: como?
Eu estou do seu lado e eu não ouvi, eu não vi. Como que ela lá do outro lado da rua, ela viu? Sem sentimento. E disse que ele começou a descer a rua e pôs-se a pensar: e se algo me acontecesse antes que eu voltasse para casa? Ou se algo acontecesse a ela antes que eu voltasse? Que bom que ele teve esse sentimento, né, irmão? Quando a Bíblia chega a dizer assim: irai, mas não deixe o sol pôr sobre a sua ira. Nós não podemos perdermos nenhuma oportunidade, né? Amém? Às vezes, se vocês vão ver a história aqui, eu vou adiantar um pouco, que ele consertou com ela. Talvez se ele não consertasse com ela, irmão, naquela hora, aquele dia todinho, ela ia colocar tantas coisas na cabeça dela. Realmente, a minha mãe dizia isso mesmo. Minha mãe já falou isso dele, e aí começa pensamentos. O diabo, ele trabalha, ele é especialista. O irmão Brano disse naquela mensagem: a maior batalha jamais pelejada. Quando chegar um pensamento desse na nossa mente, o irmão Brano disse: mate-o imediatamente. Não é quanto tempo a luta vai demorar, não é quanto tempo a guerra vai demorar, mas mate-o imediatamente. Então o irmão Brana disse assim, e aí ele disse assim: se Deus nos chamasse para sair de cena, e ela tem sido uma mulher tão boa, quão doce ela é, e assim por diante. Vocês observam que no parágrafo 10, no parágrafo 7, irmão, eu observei isso aqui, que ele diz que ela se magoa tão fácil, que fique magoada. Ele olhou uma característica dela, que era magoar muito fácil. Esse era um espinho que ela tinha. Mas no parágrafo 10, ele começou a dizer: ela é uma mulher tão boa, quão doce ela é. Ele começou a ver as virtudes que ela tinha. Ele começou a ver as qualidades que ela tinha. Nós começamos a vermos a qualidade que esta mensagem tem. Nós começamos a ver as virtudes que estão nestas mensagens. E o mundo religioso, eles só vê esta mensagem é dura. Esta mensagem implica com as mulheres. Esta mensagem implica com os homens. Eles só verem estas coisas. Mas o cristão não, ele sabe extrair as coisas boas. Como disse aquela mulher, perguntaram para a mulher, ela nunca falava mal de ninguém. Então insistiram e fizeram ali uma aposta. E foram perguntar para ela, não, agora ela vai falar mal do diabo. E foi então perguntar para ela o que ela achava do diabo. Ela disse: ele é um bom adversário. Ela não falou mal, irmão, é um bom adversário. E no 11 diz: assim ele virou e voltou correndo, abriu o portão, correu até a casa. Você pode imaginar isso? Abriu a porta, e quando ele abriu a porta, ouviu alguém chorando. E olhou ao redor, e ela estava de pé atrás da porta. E ele não diz perdoa-me, ele não diz peço desculpa, ele não disse nada, diz que somente a abraçou e a beijou novamente. Virou-se e caminhou de volta para fora. E diz que saiu até o portão e ela estava na porta novamente. E ele disse tchau. E ela disse tchau. Exatamente como ela fez da primeira vez. Mas da última vez havia um sentimento naquilo. Da última vez havia um sentimento naquilo.
cada dia que nós viemos no culto, irmão, nós saímos melhor. Nós saímos melhor, porque a Bíblia nos promete isso. Que aquele que em nós começou uma boa obra está aperfeiçoando. E isto parece muitas das vezes invisível para nós, parece imperceptível para nós, mas está acontecendo uma transformação nas nossas vidas. Nós estamos sendo renovados, nós estamos sendo transformados. Enquanto nós estivermos neste corpo, nós vamos continuar tendo dificuldades, tendo dores, tendo problemas. Mas sabe o que Paulo disse aos Filipenses 2, 21 e 22? Ele diz, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. No 22, acho que serviu comigo. Não é isso, irmãos. Filipenses 3, 20 e 21. É só um capítulo a mais. Mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Que coisa maravilhosa é você olhar para você, mas não olha para este homem de fora, não olha para este véu. Olha para o homem de dentro, olhe para a mulher de dentro. Esta mulher de dentro, este homem de dentro são redimidos. Este de fora ainda está abatido, mas será transformado num dia desse, conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz e poder. Irmãos, ser transformados, irmãos. Eu falei num culto de segunda-feira sobre transformar. É especialidade de Deus, irmão, transformar as coisas. Não perca os cultos de segunda-feira, não. Teve irmão aí que não sabia que tinha culto de segunda-feira. Ele chegou 8 horas da noite falar com o irmão Zé Franco. Não perca, não, irmãos. Uma sugestão. Irmãos, Deus ama transformar. Ele pegou aquela água ali, e ele transformou aquela água em vinho. Ele ama transformar aquilo que é inconcebível, aquilo que é difícil para a mente humana conceber. Ele transformou aquela fornalha quente, aquecida 7 vezes mais, em um ar condicionado, uma coisa tão refrigerada, irmãos, que não queimou nem um fio de cabelo daqueles jovens hebreus. Ele pode transformar um lar que está esbagaçado, um lar que está transtornado, que está tendo lutas, dificuldades. Ele pode fazer isto. Ele transformou Maria Madalena, ele transformou Zaqueu, ele transformou Jacó, e ele continua transformando vida. É especialidade de Deus. Vai lá para Gênesis capítulo 1 depois. A terra era vazia, sem forma, e ele transformou nisso que nós vemos: cachoeiras, véu da noiva, coisas bonitas. O irmão Brana disse nesta mensagem, Apocalipse capítulo 5, 34. Apocalipse capítulo 5, 34. O irmão Brana: nunca deixe um pequeno ismo, ou alguma coisinha ou outra, algum sentimento ruim surgir entre vocês,
Tire isto do caminho agora mesmo. Tire isto do caminho agora mesmo. São as pequenas raposas que estragam as uvas. Vocês sabem. Então mantenha isto afastado do caminho, qualquer sentimento estranho. Vá e fale à pessoa a respeito daquilo. Diga: eu estou errado, eu não me sinto correto em relação a você ou algo, ajuda-me a orar sobre isto para que eu melhore. Você pode dizer isto, irmãos. Você pode dizer isto. Se você tem uma necessidade, lembra-se de Jó capítulo 42, quando aqueles homens, 2 ou era 3, que falaram tão mal de Jó, e eles criticavam, e eles diziam para Jó, e era amigo de Jó: ó Jó, amaldiçoa esse Deus, o Jó, você está em pecado. Eles tiveram uma direção de Deus, eles ouviram a voz de Deus: ó, vai lá para Jó orar para vocês. E vocês observam no Jó capítulo 42, versículo 10, a Bíblia diz que quando Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus pode mudar o seu cativeiro nesta manhã. Talvez seu cativeiro seja um problema de saúde. Talvez seu cativeiro seja um problema de relacionamento familiar. Talvez seu cativeiro seja um problema financeiro. Fale com Deus, chame Ele à cena, chame Ele no seu barco, que Ele vai acalmar esta tempestade. Ele é especialista, irmão, em fazer isto. E o irmão Brana disse: isto tudo é o que queremos, é termos esse sentimento, é sermos perfeitos diante de Deus. E o irmão Brana disse nesta mensagem a perfeição 57 a seguir. O irmão Brana disse: o que é sentimento, irmãos? O irmão Brana disse: fui a um pequeno restaurante de pratos americanos comuns para comer algumas coisas, e quando entrei, o que ouvi não foi menos do que um caça-níqueis funcionando. E havia um homem da minha idade em pé, o qual talvez fosse um homem casado, abraçado uma mulher jogando em uma caça-níqueis. E a nossa própria lei, a proteção da nossa justiça, dos nossos bens, encontrava-se ali violando uma coisa que ele havia de estar protegendo. Eram policiais esses homens, porque é ilegal jogar. E me virei e olhei para a parte de trás do edifício. Ali estava um grupo de garotas adolescentes e um disquinho de rock and roll na máquina tocando, e uma jovem de uns 18 anos, nitidamente abaixo da sua anatomia, como uma mulher, mas ela estava parada ali com seus vestidos decoltados. Na frente uma daquelas garotas, e na frente um daqueles garotos com as mãos na menina, onde elas não deveriam estar. E ele estava fumando e bebendo. E pensei: ó Deus, como pode suportar isso? E olhei à minha direita quando ouvi alguém soltar um grande gemido. E havia uma mulher de idade de 70, sentada, provavelmente de 60 ou 70 anos. E ela estava usando estas velhas roupinhas vulgares, quase pela metade de seus membros, e sua pobre carne enrugada estava tão flácida como podia. E ela estava usando pinturas de lábios e um sapatinho de sandália com as unhas dos pés roxos pintadas, as unhas das mãos roxas pintadas. Os seus cabelos estavam cortados bem curto, enrolado e tingido de azul. E eu olhei para ela. É o mesmo quadro que nós vemos hoje, irmãos. É unha pintada de cores da seleção, é unha pintadas de preto, é batom preto,
essas nojeiras que entristecem a nossa alma, mas nós gememos por aquela pessoa também. E do outro lado da mesa estavam 2 homens sentados, bêbados, um deles usando um grande velho sobretudo do exército, com um cachecol cinza enrolado no pescoço, e barbudo arrotando e agindo assim. E eles pediram licença, e os homens pediram a ela e começaram a sair assim para o banheiro. Eles estavam sentados numa mesma mesa. E eu fiquei ali e eu disse: Deus, por que tu não destrói tudo isso? Por que não afunda isto da terra? E eu disse: terão minhas pequenas Sara e Rebeca de crescer sobre tal coisa assim? Irmão Brana questionando a Deus. E eu disse: como podes tu, Deus, em tua grande santidade, suportar olhar para uma coisa assim e não enviar um terremoto e afundar isso? E quando me encontrava ali condenando a mulher como eu estava, eu fui para trás da porta e senti o Espírito de Deus vir a mim e fui para trás da porta. Que nesta manhã nós possamos irmos para trás da porta também. Que nesta manhã nós possamos entrar nos nossos quartos, nas nossas salas de reuniões, inclinar as nossas cabeças e dar um pouquinho de tempo para Deus mostrar o quadro para nós, sermos menos precipitados para julgar as coisas. E vi alguma coisa que parecia estar rodopiando. Quando, irmão, a coisa estiver muito aquecida, quando a panela estiver fervendo, vamos para trás da porta um pouquinho, vamos falar com Deus, vamos ver o que Deus faria se Ele estivesse naquela hora na nossa condição. Vamos ver o que Deus faria se Ele estivesse ali naquela hora. E o irmão Brana disse: eu vi alguma coisa que parecia estar rodopiando. E enquanto eu estava na visão, isto era o mundo dando voltas e mais voltas. E enquanto eu observava ao redor do mundo, havia uma faixa de escarlate ao redor do mundo. E quando me aproximei do mundo, eu vi a mim mesmo, ainda menininho, fazendo coisas que não deveria fazer. Talvez não algo assim, mas era pecado. E cada vez que eu fazia algo, eu via aquela grande sombra negra em direção ao céu, pelo que Deus teria me matado naquele minuto. E eu já vi o pastor Juvenal dizer isso, que quando Paulo estava cheio do Espírito Santo, quando ele estava cheio do Espírito Santo, porque outra hora, quando ele era Saulo, ele achava que ele estava certo, e ele saía para perseguir os cristãos, e ele estava presente quando Estevão morreu, e ele achava que estava sendo justo. Mas quando ele estava cheio do Espírito Santo, ele olhou para ele mesmo e ele diz: miserável homem que eu sou. O homem cheio do Espírito Santo, ele não começa a ver defeito no outro, ele começa a ver os defeitos dele mesmo. E o irmão Brana passou por essa situação enquanto me encontrava olhando. Eu me aproximei dele enquanto observava e pude ouvir observar e pude vê-lo dizer: Pai, perdoa, ele não sabe o que está fazendo. E olhei para baixo e havia um livro, e ali o livro, um anjo registrando em pé ao seu lado. E toda vez que eu pecava, ele colocava no livro e meu nome estava nele. E eu percebi que algum dia
aquela faixa de sangue seria tirada e eu teria de ficar na presença de Deus com a minha vida pecaminosa, mas eu vim por sua misericórdia, que ele refreava o meu julgamento, e eu fui a ele humildemente, ajoelhei e me diz: ó Jesus, tu filho de Deus. Ele começou a ver que ele também não era digno, e ele começou a dizer: sou indigno de vir à tua presença. Nós também somos indignos de receber esta mensagem, mas o que podemos fazer? Aprovou Deus dar a nós esta mensagem. Agora aprove a nós, irmãos, obedecê-la. Então o irmão Branham disse, indignamente, mas por favor, não me perdoas pelo que eu tenho feito. O irmão Branham dizendo a Deus: o Senhor não me perdoa pelo que eu tenho feito? E ele tocou o seu lado com a mão, pegou o velho livro e escreveu nele: perdoado. Nele e atirou para trás, e meus pecados desapareceram. Jesus veio ali, escreveu perdoado, pegou aquele livro e jogou para trás. Então ele olhou-me com expressão severa. O irmão Branham diz na visão que Deus olhou para ele, Jesus olhou para ele com expressão severa e disse: agora eu o perdoei, mas você quer condená-la. Então eu vi o que aquilo queria dizer. Naquela hora, o sentimento que estava em Cristo Jesus fluiu no coração do irmão Branham, e ele viu aquela situação, ele viu aquele quadro ser transformado. E assim que aquela visão saiu, eu me aproximei dela e disse: como está? E ela estava bêbada, e ela olhou para cima em minha direção e disse: olá. E eu disse: poderia me assentar? E ela disse: estou acompanhada. E eu disse: não foi esta a minha intenção, senhora. Quero apenas falar com a senhora por um minuto. E ela disse: senta-se. E eu disse: senhora, há poucos minutos atrás eu estava ali de pé daquela porta, e eu comecei a contar, e quando notei, o irmão Branham começou a contar a história para ela, e quando o irmão Branham notou, as lágrimas começaram a correr por seu rosto. E ela disse, e eu disse: a senhora realmente não quer fazer estas coisas? O irmão Branham começou a ver o quadro de outra maneira, irmão. No momento, naquela hora, o irmão Branham estava vendo somente o externo daquela mulher. Ele estava vendo somente a carne, ele não estava olhando a alma, o espírito daquela mulher. E o irmão Branham disse: o juiz de Deus está refreando por sangue. A senhora não tem desejo de fazer isso? E ela disse: não, Senhor. Disse: meu pai era diácono na igreja, e eu fui criado em um lar cristão. Por isso que uma mãe, um pai, ela nunca pode, irmão, perder o sentimento pelos seus filhos. Ele pode estar nas drogas, ele pode estar aonde quer que seja, mas ele não quer estar naquela situação. Apresenta muitas das vezes que ele deseja aquela condição, mas porque ele está sendo prisioneiro do diabo, ele está acorrentado pelo diabo. Mas nesta manhã, o sentimento que estava em Cristo está em nós, e esses cadeados podem ser quebrados, estas correntes podem ser rompidas. E irmão Branham disse, ela disse: eu fui criada num lar cristão. E ela me começou a contar que após a morte dele, do esposo,
ela tinha 2 mocinhas e ela se desviou. E como as meninas a tinham deixado e ela tinha jogado sua vida fora, e ela pensava que não havia mais esperança para si. Quantas pessoas pensam desta forma? Mas eu disse: Deus, ser misericordioso. Diga, irmão, nesta hora: Senhor, seja misericordioso com aqueles que estão fracos na fé. Eles estão na UTI, mas o Senhor pode resgatá-los agora. E o irmão Brana disse, e ela disse: o senhor é o reverendo Brana de lá? Eu disse: sou. Olha que sabedoria. O irmão Brana não chegou. Isso serve para mim, para nós, os evangelistas, né? Trabalho nessa área. O irmão Brana não chegou ali dizendo: ó, eu sou o reverendo Brana, eu sou fulano, eu sou isso. Não, o irmão Brana entrou na causa dela, conversou com ela. Depois ela que disse: o senhor é o reverendo Brana. Ela que mencionou: você é evangélico, você é cristão. Irmão Brana, eu disse: sou. Ela disse: estou envergonhada de mim mesmo por estar sentado aqui desta maneira. E disse: o senhor acha que haveria uma chance para mim? O senhor acha que haveria uma chance para mim? Se tem alguém nesta manhã que tem saído dos caminhos do Senhor, há uma chance para você, mas não demore, não. Não demore. Esta oportunidade um dia ela passa, meu irmão. Agarra esta chance que Deus está te dando nesta manhã. E o irmão Brana disse: eu disse, Jesus está com seus braços estendidos, esperando que a senhora venha. E as outras pessoas começaram a se interessar, e eu disse: a senhora sairia e viria aqui neste assoalho comigo? E ela disse: eu irei, Senhor. E a tomei pela mão e disse: a senhora tem aproximadamente a idade da minha mãe. A senhora se ajoelharia comigo aqui neste assoalho? E ali no assoalho nós transformamos aquele lugar, aquela tarde, em um culto à moda antiga. Oh, irmão, quando há entendimento, as coisas mudam, as coisas são transformadas. Aquele bar, aquele lugar cheio de imundícia foi transformado em um lugar de um culto à moda antiga. E ali no assoalho nós transformamos aquele lugar. E ela se vestiu e veio à reunião. E que eu saiba, está vivendo uma vida cristã esta noite. Ela está vivendo uma vida cristã esta noite. Você e eu estamos vivendo uma vida cristã, porque Deus teve sentimento por nós, Deus teve amor por nós. E o irmão Brana conta aquele caso, quando aqueles 2 jovens desenrolando cenas de amores ali na frente do banco. E o Espírito Santo veio, mensagem de reprovação por causa da palavra a partir do 70. O irmão Brana viu aquele quadro e o Espírito Santo disse: eles estão nas suas mãos. O irmão Brana olhou assim e disse: eu os perdoo. Oh, irmão, era o que Deus queria ouvir dele, era aquilo. E por causa daquela ação que ele teve, o quadro foi invertido, o quadro foi mudado. O quadro muda dependendo das nossas ações. Vocês lembram desta história na mensagem perseverante?
perseverante, o 166, o irmão Brana conta daquele cego, e o irmão Brana diz que chegou do lado dele para descobrir, havia uma pequena cortina que atravessava a plataforma, mais ou menos 4 ou 5 vezes a largura destes, e eu pensei se meu sapato servisse nele. O irmão Brana pensou no sapato, o irmão Brana pensou no paletó, e o irmão Brana disse, talvez ele nunca teve uma refeição decente na vida, mas o irmão Brana olhava e o número do sapato do irmão Brana não era o mesmo dele, o paletó não era o mesmo. Oh, irmãos, é o mesmo sentimento que estava sobre Pedro na Porta Formosa. O irmão Brana queria dar algo material para ele, aquele aleijadinho ali queria algo material de Pedro, mas Pedro olhando para ele, aquele sentimento dentro dele, ele disse, eu não tenho ouro, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Oh, irmão, e o irmão Brana disse que colocou os seus braços em volta dele e clamou, oh Deus, tenha misericórdia dele, coloque aí os seus braços em volta do seu irmão, da sua irmã, se você puder agora, e com a cabeça inclinada diga a mesma coisa, com a cabeça inclinada diz, Senhor, tem misericórdia da minha irmã, tenha misericórdia do meu irmão, tenha misericórdia do meu pastor. E para finalizar, o irmão Brana disse na mensagem Manifestação dos Filhos de Deus, 141, 142, o irmão Brana disse, eu fui atrás de um irmão há não muito tempo atrás, que havia se desviado, um jovem companheiro me disse, Manifestação dos Filhos de Deus, 141, 142. Um jovem companheiro me disse, aqueles conselheiros, disse para o irmão Brana, deixe aquele infame ir, deixe ir para lá, irmão Brana. Aquele conselheiro que sempre tem, não vou falar demônios, irmãos, mas esses adversários que diz que são nossos amigos e dão conselhos errados. E o irmão Brana disse, eu disse alguma vez eu chegar ao ponto de meu coração não ir com meu irmão, então será tempo para eu ir ao altar, porque eu caí da graça. Oh, irmão, não perca o seu sentimento por ninguém, não perca, não. Jesus te ama e nós também, esta igreja te ama, este pastor te ama. Não deixa nenhum sentimento errado entrar na sua vida, mas se tem alguém que tem essa coisa, o irmão Brana disse, é hora de eu ir para o altar. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ajude. Quando a pessoa perde os sentimentos, ele vira um cadáver, ele vira uma caveira. Só dentro dele é só julgar os outros. Um momentinho, irmãos, que Deus deixou o profeta sós, um momentinho, ele já começou a querer condenar aquela mulher, uma coitada. Já tinha tanta coisa contra ela. Pessoas perdem o sentimento. Deus me livre, um momentinho que Deus deixou o irmão Brana só, ele já começou a pensar bobagem. Oh, meu Deus,
A gente precisa tanto desta graça. Eu vou sair daqui desse culto com esse pensamento. Você tem que ter um destaque no que você ouve, senão perdeu o tempo que está acontecendo. Eu preciso tanto dessa graça de Deus. Se eu fizesse uma oração nesta manhã, irmãos, sincera, antes de eu sair do culto, eu ia pedir a Deus para nunca deixar eu perder o sentimento pelas coisas. Meu Deus do céu, o humano é cheio de falha. O irmão Brana diz que nós vivemos a escassez do amor de Deus. A hora é de crise na terra, a hora é de crise, a hora não é de fartura. A gente tem que apegar com todo o apego que Deus tem nos dado e não ser vulnerável a certas coisas aí. Oh, Jesus! Esse destaque, Deus muda, Deus transforma. Deus muda, Deus transforma. Diz a Bíblia que Jesus já começou seus milagres transformando água em vinho. O início, transformação. Veja bem, irmãos, a Bíblia só fala do primeiro milagre que Jesus fez em Canaã das bodas. Casamento, tinha vinho. Aquele rapaz foi imprevisível. Aquele rapaz não conseguiu, ele calculou um tanto. Tem gente que vai fazer esse tipo de festa, não dá para nada, falta para todo mundo as coisas. Ele foi assim, mas o que salvou aquele jovem é porque Jesus estava naquele casamento, sabe? E na hora do aporo foram em Jesus. É o que nós temos que fazer também, sabe, irmão? Nós temos que fazer, explorando um do outro, explorando, e como foi dito aqui, sabe? Eu quero isto e bate o pé, você me dá isso, eu arrebento a casa toda. Isso é selvageria dentro do ser humano. Eu preciso disso. Se você me dá bem, se você não me der, eu não quero ficar sem o Espírito Santo. Facilita as coisas para os outros, por favor. Agora, sem dias já tem que a corda quebra. Infelizmente, somos humanos aqui, precisamos muito um do outro. Não, eu quero isso, eu já falei. Você não entendeu, não? Você não entendeu o que eu já falei? Não, eu estou precisando disso, estou pedindo a Deus isso. Se você puder bem, não puder, deixa de insistir demais, e arrumar contenda, confusão. A dura coisa são coisas que você ouve repetidas vezes. Satura a mente da gente, satura, meu Deus do céu. Até tem aquela ilustração do João Bobo lá no Paraná. E meio bobão, já chamava João Bobo. Mas ele nasceu ali, criou ali, andava ali, e todo mundo brincava com ele. A meninada, a molecada, com 43 anos de idade, aí um dia os meninos vinham atrás dele correndo, ele pegou uma pedra e jogou e acertou no menino daquele, aí derramou sangue e tal, aquela coisa. Aí a polícia veio, chamaram a polícia, chegou e levou ele enclausulado. Você está preso, você tirou sangue, você fez coisa errada. E aí o seguinte, aí o João Bobo arrumou um advogado, astuto. E quando chegou lá, aí o juiz dizia, o promotor dizia, você condenou, você machucou, você ia matar ele, que coisa terrível. Falou 2 horas acusando o João Bobo. E ele quietinho ali de cabeça baixa. Não se defendia. Chegou a hora do advogado de defesa falar. Aí o advogado de defesa, muito astuto, foi caso verídico. Muito astuto, olhou
olhou na audiência dele lá, tudo, um pouco desapontado, deu uma olhadinha, aí disse: Excelência, Senhor, juízo e jurado, excelentíssimo, Senhor, juízo e jurado. Ficou repetindo isso 4, 5 vezes. Aí o juiz bateu na campainha: Vossa Excelência não tem capacidade de defender o réu, por ele ficar repetindo as coisas. Aí quando o juiz bateu na campainha: Vossa Excelência não tem capacidade de defender o réu, aí ele disse: era isso, doutor, que eu queria chegar. Porque João Bobo foi tormentado 43 anos e nunca agiu. Só de eu falar seu nome 4 vezes, o senhor já agiu, Excelência. Ganhou de 7-0. Saiu livre na hora. Você está entendendo? Você entendeu? Você entendeu? Quer dizer, então ele alcançou a liberdade sem fazer nada, sem tomar tempo, não precisou de 2 horas de condenação, essa coisa. Para que responder o tolo? Se você não tem estrutura nenhuma. Outra coisa, as nossas leis, se você fere, tem o hematoma é qualquer arranhozinho no corpo de uma pessoa. Você vai ser complicado com a lei, não tem. Agora, se a pessoa apanha uma arma, é outra coisa, mas esse negócio, qualquer coisinha, eu vou dar as minhas. É carnal, isso é gente fraca, não aguenta. O que tem mesmo capacidade não anda assim, não. Se mexer comigo, vai ver. Aí o diabo no inferno faz uma caravana lá e fala: arruma uns 20 aí para mexer com ele. Ele é nervoso, tira a paz dele logo. Ele diz que é crente. O que diz os Salmos 40, irmãos? Você sabe o que é o Salmo 40? O que diz lá? Esperei, notem bem, esperei depressa no Senhor. O João Bobo esperou 43 anos. Só dele repetir o nome do juiz, já. Deus nos dê graças. Oh, meu Deus do céu. Irmão, a gente... Se há um que precisa dela, sou eu aqui, sabe? Que há um que precisa, querido Deus. A hora que a gente olha para os céus e fica envergonhado, Senhor. Que tipo de crente sou eu? Que tipo de vida eu tenho vivido? Que tipo de esposa? Que tipo de esposo, meu Deus do céu? Parece que o céu está rindo para a gente e a gente está envergonhado. Parece que, meu Senhor, me tira dessa aflição. Nos ajuda a viver o que pregamos, meu Pai. Jesus pediu para nós, orientando, de acordo com a nossa fraqueza, de perdoar 70 vezes 7. Isso nunca faltaria perdão na sua casa. Isso nunca faltaria perdão no seu emprego, de quem quer que seja. Mas só vive no vermelho na questão do perdão. Ainda quer ir para o céu, assim é. Ainda quer ir entrar na eternidade. Irmãos, todo o céu está ao nosso favor. Mas, por favor, me perdoa, Senhor. Não é ninguém lá que está precisando de converter, não, meu Deus do céu. Tendo o sentimento de Cristo Jesus. Paulo falou isso aos Filipenses. Você já pensou que Cristo Jesus, com sentimento de fumar cigarro, com sentimento de envolver com álcool, com sentimento de que mais? Eu quero a graça. Nós queremos a graça. Nos perdoa, Senhor, de viver tão fiel
o quanto nós somos barulhentos no santuário. Tenha misericórdia, Senhor. É a minha oração, é a minha petição. Deus vos abençoa, Deus vos ajuda, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. 147, Ré maior. Ó filhos de Sião. Ré. Ó filhos de Sião, honrai ao Rei dos Reis, louvores altos e cantai, louvores altos e cantai, guardai as santas leis, guardai as santas leis. Sião é a nossa, também perene morada dos crentes em nosso Senhor, os que do mundo são a Deus não dão louvor, mas filhos do celeste Rei, mas filhos do celeste Rei, louvai ao Salvador, louvai ao Salvador. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada dos crentes em nosso Senhor, dos montes de Sião, provém delícias tais, que de prazer nos enche mais, que de prazer nos enche mais, de gozo tenhais, de gozo tenhais. Sião é a nossa Santa e gloriosa cidade, também perene morada dos crentes em nosso Senhor. Ó, venham louvar os que seus filhos são, e se ergam já a demandar, e se ergam já a demandar as vagas de Sião, as vagas de Sião. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada dos crentes em nosso Senhor. Aquele que ama depressa perdoa. 332, né? Também nos despedimos dos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através do site, a voz do sinal. Irmão Pedro Bezerra, irmã Maria de Fátima, irmão Valdete e família, irmão Valmir e família. E também, se você for sair, que Deus te abençoe. Despeça do seu irmão, dê um Deus te abençoe. E até às 17h30. E a irmã Ângela está convidando o pessoal lá para baixo para a reunião. Mi maior. Aquele que ama depressa perdoa, com grande humildade a quem lhe magoa, palavras eternas sempre orando diz, o lar de quem ama é um recanto feliz. Aquele que ama
quiser um dicionário. Lá maior. Meu barco vai navegando sobre as ondas deste mar. As ondas já se levantam, querendo tragar minha nau. Mas eu tenho uma âncora em que eu posso confiar. Esta âncora é Jesus, veio para me salvar. Minha âncora é Jesus, minha âncora é Jesus. Vem o vento, vem as ondas, tempestade, o que vier. Meu barco vai navegando, viajando pela fé. Certa vez aconteceu com os discípulos do Senhor. Eles iam navegando juntos com o Redentor. De repente a tempestade contra o barco levantou, mas ali estava a âncora que é Jesus o Salvador. Minha âncora é Jesus, minha âncora é Jesus. Venha o vento, venha as ondas, tempestade, o que vier. Meu barco vai navegando, viajando pela fé. Não importa se meu barco seja forte ou fraco aqui, o importante é a âncora que dá o sustento ali. Tenho visto lindos barcos naufragando por aí, por faltar-lhes essa âncora que é tudo para mim. Minha âncora é Jesus, minha âncora é Jesus. Vem o vento, vem as ondas, tempestade, o que vier. Meu barco vai navegando, viajando pela fé. Minha âncora é Jesus, minha âncora é Jesus. Venha o vento, venha as ondas, tempestade, o que vier. Meu barco vai navegando, viajando pela fé. A dor, a dor de chamar a perdição, a dor de procurar e não achar uma saída. É tão sofrido ver alguém perder a vida, e o desespero
toma conta do coração. A dor te chamar a perdição.